Alô, galerinha do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André. Que bom ter você aqui comigo, assistindo as minhas aulas, acompanhando a divulgação do meu conteúdo. Fico muito feliz de poder ajudar você que vai fazer vestibular, você que está estudando aí para sua escola, para fazer as provas, e a gente vai, de uma certa maneira, tentar contribuir para que você consiga ter um bom rendimento em biologia. E aí a gente precisa estar aqui produzindo, e eu sei que você vai me ajudar a estar produzindo cada vez mais para você. É importante, então, que você acompanhe os meus vídeos, comente, pergunte, coloque as suas dúvidas no comentário abaixo deles e divulgue para os seus amigos, para que vocês possam aí acompanhar as minhas aulas e assim, de uma certa maneira, também ajudar na divulgação do meu trabalho. Galera, a aula de hoje, o vídeo de hoje, a gente vai trabalhar basicamente sobre um conteúdo que ele é difícil, os alunos às vezes temem esse conteúdo, e eu vou tentar aqui na aula de hoje deixar esse conteúdo fragmentado, no sentido de produzir alguns vídeos que são complementares, um é complementar ao outro, para que esse conteúdo passe a ser algo relativamente simples para vocês. Eu estou falando de embriologia. Você sabe que a embriologia é o estudo do desenvolvimento embrionário. Então, se você tem dúvida nesse conteúdo, fique aqui comigo e acompanhe a aula até o final. Galera, a embriologia é a área da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário. Estuda os processos de transformação e de modificação do embrião com o passar do tempo. Galera, o início do desenvolvimento embrionário tem efetivamente o seu marco, vamos assim dizer, a partir do processo de fecundação, que nada mais é do que a penetração do gameta masculino, chamado de espermatozoide, no gameta feminino, que nós vamos aqui generalizar, e nós vamos chamar tudo de óvulo. Tudo nós vamos chamar de óvulo. Você sabe que há uma particularidade, especialmente quando se trabalha com mamíferos, pois as fêmeas dos mamíferos não liberam óvulos e se liberam ovócitos secundários. Mas aqui a gente vai generalizar. Falar óvulo nesse exato momento não vai te trazer nenhum tipo de problema de conteúdo. Galera, então fecundar é quando o espermatozoide penetra no óvulo. A partir desse momento, quando há a mistura do núcleo, do pronúcleo ou do núcleo masculino com o núcleo feminino, em um processo chamado anfimixia ou cariogamia, núcleo, gamia, gamei vem de união, anfi, dois, mixia, misturar, ou seja, a mistura dos núcleos masculinos e femininos, a união do núcleo masculino e feminino vai formar agora uma célula, que é a primeira célula do indivíduo. E o nome dessa célula é zigoto. É neste momento, na fecundação, que a gente tem a primeira etapa do desenvolvimento embrionário. Galerinha, a partir do momento que esse zigoto ele é formado, ele vai entrar em um estágio chamado de segmentação ou clivagem. É isso que nós vamos falar na aula de hoje. Quais são os tipos principais de ovos e como é que eles se dividem? Como é que eles vão se segmentar? Como é que eles vão clivar? Galera, ao falar da segmentação ou clivagem, nós estamos falando de um tipo de divisão celular. Eu tenho absoluta convicção que você que está me assistindo neste exato momento já está, de repente, pensando, já está até falando qual é a divisão celular que caracteriza o desenvolvimento embrionário. Eu sei que eu não posso te ouvir daqui, mas eu sinto que você vai falar mitose. Isso mesmo, galera. A mitose é a divisão celular que é imprescindível para esse desenvolvimento embrionário. É ela quem vai determinar como o embrião literalmente se desenvolve. Lembrando que uma das funções do processo mitótico é justamente esse desenvolvimento embrionário. E Marcos, por que a mitose é tão importante nesse processo? A resposta ela é relativamente simples, porque a mitose ela é uma divisão celular na qual a célula, ao se dividir, dá origem a duas outras células geneticamente e cromossomicamente iguais. É claro que esse é o contexto, podendo haver algumas mutações estruturais, mutações cromossômicas, mutações gênicas, mas de uma forma geral, uma célula dará origem
a duas outras células geneticamente idênticas. Percebam a importância do processo da fecundação, porque a fecundação, quando une os dois gametas, reconstitui o número de cromossomos da espécie, uma vez que para formar os gametas houve a necessidade de um processo meiótico que reduz à metade o número de cromossomos. Então, quando o gameta masculino se une ao gameta feminino, reconstitui esse número de cromossomos. E aí o processo mitótico vai ser responsável por garantir o mesmo número de cromossomos e a mesma essência genética para todas as células derivadas desta primeira, que é a célula ovo-zigoto. Galerinha, agora, atenção! Por que é importante você ter domínio desse conteúdo? Porque entre os mais variados tipos de animais, por exemplo, a célula ovo-zigoto, ela é classificada de acordo com a quantidade de uma substância nutritiva. E essa substância nutritiva damos o nome de vitelo. E esse vitelo, a quantidade de vitelo, a distribuição desse vitelo, vai ser importante para que haja um processo mitótico. Então a mitose e a segmentação, ela vai ser influenciada pela quantidade e pela distribuição de vitelo. Basicamente, nós temos dois grandes padrões de segmentação. Uma segmentação total, onde todo o ovo ele se divide, e uma segmentação parcial, onde apenas uma parte desse ovo vai se dividir. Acho que pelo nome total e parcial, ela fica autossugestiva. Agora, esse nome total, do ponto de vista técnico, pode ser chamada de holoblástica. E o parcial pode ser chamada de meroblástica. Aí começa a ser desconfortável por esses nomezinhos, né? Holoblástica é igual, meroblástica é parcial. Então, dê uma olhadinha para cá, galerinha. Vamos lá, vamos trabalhar agora o quadro para te passar essas informações e você já está anotando aí direitinho para acertar na sua prova. Veja, aqui eu tenho o ovo e a segmentação. Aqui do lado esquerdo de vocês, que vocês estão me olhando, está no lado esquerdo de vocês, eu coloquei um padrão de segmentação holoblástico. Então vejamos, olha só. O que é um ovo isolécito? Iso quer dizer igual. Esse ovo isolécito, ou também chamado de oligolécito, tem as seguintes características. Pouco, oligo quer dizer pouco, iso quer dizer igual. Então ele tem pouco vitelo distribuído de forma igual. O vitelo é distribuído de forma homogênea por esse ovo. Quando esse zigoto vai se dividir, todo ele vai sofrer o processo de clivagem. Por isso que nós vamos chamar de segmentação total ou holoblástica. Holoblástica ou total. Agora perceba que as células do embrião, que a gente observa isso na mórula, elas apresentam o mesmo tamanho. Então você diz que ela é holoblástica igual. É uma segmentação total, porque todo o ovo está se dividindo, e igual, porque os blastômeros têm o mesmo tamanho. Esse tipo de segmentação você vai encontrar nos nossos ovos. Então, nos mamíferos, especialmente os mamíferos que não são, os ornitorrincos, as éctinas, que são mamíferos ali monotremados, tem uma particularidade em relação a isso, porque eles são ovíparos, inclusive. Os mamíferos, de uma forma geral, apresentam esse ovo chamado de isolécito. Alguns autores também chamam de alécito. O prefixo A designa ausência. Por quê? Especialmente os mamíferos que formam uma placenta verdadeira, a nutrição do embrião se dá fundamentalmente por meio dessa estrutura. Então, para alguns autores, o termo alécito também poderia ser atribuído. Nesse contexto, de uma forma geral, a segmentação ela é holoblástica igual, todo o embrião se divide e os blastômeros apresentam o mesmo tamanho. Os anfíbios, por sua vez, já apresentam outro tipo de ovo, e esse ovo é chamado de heterolécito ou mediolécito, ou para alguns autores mesolécito. Então os anfíbios apresentam esse tipo de ovo. Qual é a particularidade? Você já tem um tamanho um pouquinho maior em relação ao anterior. Aqui embaixo, no polo vegetativo, você encontra muito mais vitelo do que no polo animal aqui em cima. Perceba que a distribuição ela é heterogênea,
Por isso o nome heterolécito. Hétero quer dizer diferente. Então você tem mais vitelo embaixo do que em cima. E isso vai influenciar a forma como esse embrião se divide. Por quê? Porque aonde tem mais vitelo, a divisão ela é mais lenta. Perceba que na mórula desse embrião, você vai observar que a gente tem a segmentação em todo o ovo, portanto ela é holoblástica ou total. No entanto, aonde tem mais vitelo, as células são maiores porque a divisão ela é mais lenta. Não é à toa que nós vamos chamar aqui essa célula de macrômero. Macro quer dizer grande, correto? Enquanto essas células menores, na região onde tem menos vitelo e que a divisão foi mais rápida, nós vamos chamar de micrômeros. Micrômeros. Percebam a diferença. Enquanto no caso anterior nós observamos que todo o embrião se dividiu e ele formou células iguais, por isso que a holoblástica é igual, comparado com os ovos heterolécitos, também o embrião todo vai se dividir, ela também é holoblástica, mas você percebe que aqui embaixo as células são maiores, macrômeros, por isso que essa segmentação é holoblástica, porém desigual. Então, os ovos isolécitos, holoblástica igual. Os heterolécitos, holoblástica, porém desigual. Galerinha, vamos falar agora de um outro padrão de divisão, que são as divisões parciais, meroblásticas. Nesse cenário, destacam-se dois tipos de ovos. O mais famoso de todos, que são os ovos telolécitos, megalécitos. São ovos muito grandes, encontrados, por exemplo, em répteis e aves. Esses ovos são aqueles que têm casca, são aqueles que apresentam uma diversidade de anexos embrionários, que eu vou falar para vocês em uma outra aula quais são os principais papéis relacionados a esses anexos embrionários. Agora, galerinha, atenção para o que eu vou comentar. Nesse ovo telolécito, o citoplasma está nessa região, na região superior, formando o que nós chamamos, galera, de disco germinativo. Disco germinativo. Esse disco germinativo, alguns autores também chamam de uma região especial, chamada de cicatrícula. Disco germinativo ou uma região chamada cicatrícula. Galera, por que essa região ela é importante para vocês? Porque como todo o vitelo está concentrado aqui embaixo, telo quer dizer final, ele está todo concentrado na região final, essa região ela não vai sofrer segmentação, ela não vai sofrer divisão. Perceba a diferença. Enquanto nos casos anteriores todo o embrião se divide, nesses dois casos que eu vou falar, o embrião vai dividir apenas uma parte deles. Por isso que a segmentação ela é parcial, ela não é total. Galera, veja, nesta região não haverá divisão. A divisão ela vai ficar restrita à região do disco germinativo. Então, como a divisão ela não é total, ela não pode ser chamada de holoblástica, holo quer dizer total. Ela tem que ser chamada de mero, mero quer dizer parcial. Então a segmentação ela é meroblástica porque ela aconteceu em apenas uma parte do ovo. Como ela aconteceu no disco germinativo, olha como eu discriminei aqui, ó, disco germinativo, ela vai ser chamada de meroblástica discoidal, porque acontece no disco germinativo, nessa região chamada de cicatrícula. A mórula dela é restrita a essa região onde basicamente não havia, ali o vitelo acumulado. Esses são os ovos de aves e de répteis. Galerinha, os ovos dos artrópodes são chamados de centrolécitos. E esses ovos chamam a atenção. Por quê? Porque o vitelo está todo concentrado na região central. E isso vai fazer com que esta região central, por isso o nome centrolécito, não sofra divisão. A divisão, neste caso, ela vai acontecer apenas na periferia, na superfície desse ovo. Como é uma segmentação que acontece em uma região específica, parcial, ela vai ser chamada de meroblástica. Como ela está acontecendo na superfície desse ovo, nós vamos chamar de meroblástica superficial. Galera, o objetivo da aula de hoje foi justamente esse, te mostrar os 4 tipos de ovos: isolécito, heterolécito, telolécito e centrolécito, e as suas respectivas 4 formas de dividir ou segmentar, que seria a holoblástica igual, a holoblástica desigual, a meroblástica discoidal
e a meroblástica superficial. E mostrar para você que o que define o padrão como esse ovo vai se dividir é a quantidade e a forma que o vitelo está distribuído. Na holoblástica igual, todo o embrião vai se dividir formando blastômeros do mesmo tamanho. Na holoblástica desigual, todo o embrião vai se dividir formando blastômeros de tamanhos diferentes, onde as células maiores são aquelas que estão localizadas onde havia mais vitelo. A meroblástica discoidal, a segmentação acontece apenas no disco germinativo, na parte final do ovo, muito vitelo que impede essa divisão. E na meroblástica superficial, a segmentação acontecerá na periferia, na superfície do ovo, já que o vitelo está todo ele concentrado no centro. Espero que tenham gostado, dê um like, compartilhe com os seus amigos e caso você tenha o objetivo de fazer os meus cursos e se preparar da melhor maneira ainda para o vestibular, vá lá no meu site www.bionline.com.br. Lá você tem o curso Biomais, que é um curso mais completo, um extensivo para a preparação para o vestibular, e cursos por módulos, como citologia, evolução, bioquímica, que você pode comprar apenas aquele conteúdo que você tem dificuldade. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, muitíssimo obrigado por estar comigo até esse exato momento, e vamos juntos com mais vídeos aqui no BioOnline.